Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje não é bem isso não, hoje a gente vai ter uma conversa sobre estudar. Como é que a gente faz para estudar e como é que a gente faz para melhorar a memória. E eu queria convidar um amigo para vir aqui, mas ele não se sentiu à vontade, o que eu lamento muito, porque vocês estão perdendo demais a chance de conhecer o Flávio Rocha. O Flávio Rocha é o primeiro colocado da minha turma. E não foi primeiro colocado à toa. Essa medalha que vocês estão vendo aí é a medalha de primeiro colocado no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Ela é oferecida para quem tira a primeira colocação em algum curso. No caso dos oficiais, tem um curso de formação de oficiais, que é para pessoa, cadete, né, se formar segundo tenente, até capitão. Tem um curso de aperfeiçoamento e tem um curso de comando. Quando a pessoa consegue, quando o militar consegue ser primeiro colocado nos 3 cursos, a gente chama de tríplice coroado. E o Flávio Rocha é um dos pouquíssimos tríplice coroados do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. O cara é excepcional. E dentre todas as qualidades que ele tem, a mais marcante, na minha opinião, é a incrível memória que ele tem. Aí aconteceu de uma pessoa entrar em contato comigo e falar assim: Remo, você dá aula aí direto? O que você pode fazer para melhorar a nossa memória? O que ele pode ajudar? Eu perguntei para o Flávio e ele me deu uma resposta tão singela que eu fiquei até desconcertado. Ele disse que simplesmente a memória dele é de insistência e repetição. Repetir, 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 repetir várias vezes até memorizar. Aí eu fiquei pensando como é que a minha interação com ele fez mudar a minha percepção sobre memória. Algumas coisinhas que eu andei vendo por aí, minha experiência dando aula também. Ou seja, a nossa conversa não é nada acadêmica, é tudo intuitivo, mas eu acredito que eu posso dar algumas dicas preciosas para vocês aí de como melhorar a memória e homenagear o Flávio Rocha, que é uma figura humana espetacular e alguém de uma memória, não tem memória idética não, tá? Memória idética a pessoa lembra quase que involuntariamente. Ele lembra a partir do esforço intelectual dele de realmente lembrar. Legal? Por isso que eu estou lembrando dele aqui. Então vamos lá. Bem, primeira história foi a resposta do Flávio, né? Tem uma piada antiga que diz assim: eu tinha 2 cachorrinhos, grapete e repete. Grapete morreu. Quem ficou? Repete. Aí você conta a piada de novo, de novo, de novo, de novo. Isso é muito claro para mim na questão, por exemplo, do inglês, né? Quando eu estudei inglês, eu percebia que eu tinha que repetir várias vezes para aprender. Agora, de que forma a gente pode se repetir sem ser tão maçante? E isso aí é que a gente vai ter que ter alguma estratégia, porque repetir a gente vai repetir mesmo. Eu costumo dizer que, por exemplo, aprender vocabulário em inglês é muito parecido com quando você quer colocar reboco em uma parede. O que é que os pedreiros fazem? Eles colocam um anteparo embaixo para aproveitar o reboco que não gruda direto. Então, você joga na parede, joga na parede, joga na parede, pega aquele restinho que ficou ali e joga de novo. Legal? Para poder, em diversas repetições, conseguir introjetar o vocabulário na parede da memória. E como a gente pode fazer isso? Bem, a primeira questão que eu queria falar para vocês é emocional. Lembrar de alguma coisa tem muito, muito, muito a ver com emoção. Eu costumo dizer que as pessoas não gostam de matérias, às vezes porque teve um professor ou uma professora que desagradou e você passa a odiar a matéria. Tá? Mas quando eu falo de ame ou odeie, não é exatamente isso não. Vamos lá. Primeiro, por que é tão difícil você fazer dieta? Eu tenho uma relação, por exemplo, com pão de sal, que não posso nem ter em casa, porque se tiver pão de sal eu vou comer quando estiver. Eu não consigo fazer dieta se tiver pão de sal em casa, porque na minha família a gente cantava, brincava, incentivava o irmão a ir lá comprar pão de sal, passava uma série na época que era Daniel Boone,
que eu não sei como é que cantava em inglês, mas cantava assim, Daniel Boom, que é café, para o meu irmão, o Maninho, ter que ir lá comprar pão. Então a memória afetiva, ela torna muito difícil esquecer ou não comer pão. Então eu não posso ter pão de sal em casa, porque quando estiver eu vou comer. Gostar daquilo que você estuda ajuda muito a você ter a memória. Quando eu falo aqui odeie, eu não estou falando realmente de odiar. Talvez a palavra certa é estressar. Quando você se estressa com alguma coisa, ela também traz memórias. Então, estou trazendo aqui uma imagem de sobrevivência. Quando estava no segundo ano da academia, uma das atividades foi a gente fazer 2 semanas de sobrevivência no mato. E era assim, traumatizante, porque era treinamento intenso, pouca comida, estresse, pouco sono, instrução o tempo todo. Aquelas instruções foram inesquecíveis. E no caso de ser bombeiro é muito importante, porque quando você lidar com situações reais, você também lidar com estresse. Então, não é que você não possa se estressar aprendendo. Quando você se estressa aprendendo, você ajuda a memória também. Só que isso tem um determinado limite. Você não pode se estressar a ponto de se extenuar e passar realmente a odiar alguma coisa. Aí você bloqueia, tá? Mas ter algum estresse em relação ao aprendizado faz parte do show. Aquela pressão que você tem em véspera de prova ajuda a memorizar algumas coisas, tá? Então, isso faz parte do show e a gente não precisa ter medo disso. Uma outra ideia é construir sequências. Então, eu coloquei aqui, né, uma representação da sequência Fibonacci, que a gente sabe, por exemplo, o alfabeto, mas por quê? Porque primeiro você aprendeu o A. Depois que você treinou o A pra caramba, aí você vai pro B. Aí você treina o B. Aí treina o A e treina o B. Depois você treina A, B, C. Então, em vez de você tentar direto A, B, C, D, E, F, G, o que você faz? A, A. Depois vai B, A, B, A, B, A, B. Aí depois vai o C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, B, A, B, 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 B. Quando você faz isso, dá a impressão de que você está deixando de lado as letras que vêm no final. Então você tem que, uma lista para decorar, você fixa primeiro na sua primeira coisa da lista. Depois que você firmou, você vai para o segundo. Então fica primeiro, segundo, tá? Então, por exemplo, você quer comprar batata, arroz e feijão. Você fica batata. Batata e arroz, batata e arroz, batata e arroz, batata e arroz, batata, arroz e feijão. Aí você vai ficar assim, mas Remo, você só viu o feijão uma vez. Mas aquilo que você memorizou no começo, puxa as outras palavras. Por isso é que o alfabeto, a letra tá grossíssima, né? Por isso é que o alfabeto, a gente consegue falar ele com facilidade do A pro Z, mas é difícil você para Z, aí você quer que vem antes, é YX, o YX ou é W, né? Você tem que parar para pensar. Porque a gente decorou começando do A, depois AB, depois ABC. Tá? Então, essa construção de sequências ajuda muito a memória. A outra é, estude junto. E aqui, eu quero lembrar de um exemplo que aconteceu justamente com esse meu amigo Flávio Rocha. A gente foi fazer uma prova, sei lá, de hidráulica, eu não lembro, né? Aí, assim, antes, mais 2, 3 semanas antes da prova, o Flávio falou assim, Remo, o que você acha que vai cair? Eu acho que vai cair o item 1, o item 2 e o item 3. Aí o Flávio falou que assim, eu acho que vai cair o 4, o 5 e o 6. Aí a gente estudou, focamos nesses que eu e ele tínhamos pensado, né? A gente não estudava muito junto, não. O Flávio tinha a rotina de estudar mais à noite. Eu, quando dava 9 horas da noite, eu já estava desmaiado, não tinha essa persistência dele, né? Aí, na véspera de prova, ele perguntou, Remo, o que você acha? Eu acho que vai cair 1, 2, 3. O Flávio falou, que vai cair 1, 2, 3, 4, 5, 6. A prova veio exatamente com esses 6 itens. Não lembro se eram 6 itens, né? Mas a gente gabaritou a prova antes, tá? Porque a gente estudou junto. Eu e o Flávio temos visões muito diferentes de mundo, de religião, de política, de futebol. Praticamente a gente discorda em 500 milhões de coisas.
mas o nosso encontro é no respeito. Então, quando você respeita uma pessoa, mesmo discordando dos pontos de vista, a gente tem chance de aprender junto, e isso pode ser um processo de memória em que um ajuda o outro. Até porque uma das melhores formas de você fixar o conhecimento é ensinar aquilo que você aprendeu no final do processo. A gente realmente sabe alguma coisa quando a gente é capaz de lecionar aquele assunto, né? Com as nossas palavras, com o nosso jeito de explicar, com o nosso jeito de ser. Porque, infelizmente, alguns professores querem que você diga lá igualzinho que está escrito no livro, né? Já teve debate aqui sobre isso. Tá? Mas quando você tem uma compreensão própria, ninguém te derruba mais. E ensinar alguém é uma forma excelente de você fixar conhecimento. E encontre o meio termo, tá? Você tem que 1 mais 1 é 2 e você tem essa coisa assustadora aí, esse quadro assustador. Provavelmente, você ficar com 1 mais 1 igual a 2 não vai te acrescentar nada se por um acaso você ficar só naquele reme-remezinho, aquele assunto que você já sabe, ter medo de dar um passo adiante, você não se adianta. Você não consolida aprendizado de nada. Eu penso que o aprendizado ele está numa barreira, entre duas barreiras, entre uma baliza, melhor dizendo, né? O gol você faz entre aquilo que é extremamente fácil e aquilo que é extremamente difícil. Então, é importante que você vá graduando o nível de dificuldade 1, 2, 3, como se fosse um game, né? E você vá aumentando o nível de dificuldade para que essa barreira do difícil fique cada vez mais distante para você e você consiga ampliar o aprendizado. Mas não adianta, por exemplo, se eu pegar um violão aqui e querer aprender começar a aprender tocando que nem Baden Powell. Não vou conseguir, não tem como. Não tem como, sendo iniciante, querer tocar que nem um Baden Powell. Não tem como. Então, eu tenho que começar tocando parabéns para você e tudo mais. Só que quando eu aprender parabéns para você, eu tenho que ir adiante. Eu tenho que ir aumentando a dificuldade e ampliar essa barreira do que é mais difícil para eu poder também ampliar o conhecimento. Então a gente encontra um caminho no meio entre aquilo que é fácil, extremamente fácil para eu e você, todo mundo cantar junto, ou sei lá, né? Hoje em dia eu acho que eu tô tocando Lacrimosa que é Mozart? Lacrimosa é de Mozart, não tenho certeza. Bach, Jesus, Alegria dos Homens. Quem sabe daqui a pouco eu tô conseguindo fazer o trêmulo, né? Então, a gente vai aumentando a dificuldade, mas sempre em um caminho que você consegue fazer aquilo, que nem é tão fácil que você se desinteresse, nem tão difícil que você, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Uma forma boa de você memorizar é você cantar, mas isso só é válido depois de que você sabe o que é. Então, se você realmente já entendeu o que é seno, cosseno e tangente, você já fez a demonstração, você já fez os exercícios e já sabe aplicar seno e cosseno e tangente, em triângulo, retângulo e tudo mais, você pode cantar, e você pode cantar aqui comigo, ó. Peraí, daqui pra cá. 1, 2, 3, 3, 2, 1... Tudo sobre 2, não esqueça da raiz nem do que vem depois. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. A musiquinha, ela é válida depois do aprendizado. Não adianta você saber a musiquinha se você não sabe aplicar. Então você primeiro aprende a matéria e depois usa o processo mnemônico, inclusive com músicas. E a música, ela ajuda, por exemplo, para aprender inglês, eu aprendi um caminhão de música dos Beatles, tá? Então, como eu gostava muito, ficava fácil. E assim, mesmo aquilo que era mais difícil, ficava fácil pelaquela coisa que eu falei para vocês. Ame aquilo que você está fazendo. Em inglês, em particular, você pode aprender lendo história em quadrinhos, lendo livros, vendo série, vendo filme, sei lá, por exemplo, meu garoto aprendeu muito jogando videogame.
Então, aquilo que você gosta fica mais fácil do aprendizado, e uma dessas coisas é utilizar música para memorizar. Ajuda muito também você usar acrônimos, né? Então, apesar de Plutão, né? Plutão não é mais planeta, né? Como é que eu sabia a ordem dos planetas? Minha vó tinha muitas joias, só usava no pescoço. Marte, Vênus, Terra. Opa, Marte não, pelo amor de Deus, começa com Mercúrio. Desculpa. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que não é mais considerado planeta. Legal? Minha avó tinha muitas joias, só usava no pescoço. É uma forma de você decorar a ordem dos planetas, né? Enquanto o segundo Sol não chega para realinhar as órbitas, combinado? Inclusive, esse tipo de piadinha que eu fiz agora ajuda muito também a memorizar, tá? É uma das formas que você tem de memorizar. Agora, olha só. Isso aqui, quando converso com pessoas, sempre funciona, tá? Repete aí. Tena, catena, papena, ragatena, titena, fena, rena, ema, trema, pato. Legal? Vamos lá. São 10 palavras. Você consegue repetir? Olha, se você consegue repetir, deixa uma mensagem aí que você é a pessoa de uma memória excepcional, tá? Não vale colar. Agora, olha só. 10 palavras, tá? São 10 palavras também, ó. A, bela, noiva, fugiu do altar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora do casamento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A bela noiva fugiu do altar na hora do casamento. Agora vamos lá. Você consegue repetir? A bela noiva fugiu do altar na hora do casamento. Então, por que isso é possível? Porque você só consegue aprender o que tem significado. Por isso é que me incomoda muito quando jogam uma fórmula qualquer. S é igual a S0, mais V0T, mais aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Primeiro dia de aula, o professor joga isso no quadro e quer que o aluno saia fazendo exercício. Só pode dar errado, porque isso aqui tem uma determinada lógica, tem um determinado significado, pode ser observado de formas diferentes, mas se você só tem a fórmula, você tem a fórmula para o fracasso, porque é só uma coisa sem significado que você teve que decorar. Então é fundamental que aquilo que você quer decorar tenha significado. Outra coisa que tem acontecido comigo é o seguinte, né? Hoje eu sou sexy, né? Sexagenário, 60 anos, legal? Então, quer dizer que eu tenho plaquinha para poder estacionar o carro em vaga de idoso, essa coisa toda, tá? Só que eu vivo perdendo a chave. Quando eu quero lembrar onde está a chave, eu uso áreas diferentes do meu cérebro para poder memorizar onde eu guardei a chave. Então, o que eu faço? Pego a chave na mão direita, olho para a chave. Remo, você está guardando a chave em cima da mesa. Eu falo comigo mesmo. Coloco a chave em cima da mesa e falo para mim mesmo, olhando para a chave. Remo, você colocou a chave colocou a chave em cima da mesa. Lembra, Remo? Mesa, chave, onde você deixou? Então, eu falo, então ao mesmo tempo eu estou olhando, ao mesmo tempo eu estou me movimentando, ao mesmo tempo eu estou pegando, eu estou usando áreas diferentes do cérebro para memorizar o que eu fiz. Então, sabe aquilo que eu falei da música? É bem assim, você usa áreas diferentes do cérebro para poder memorizar. Então, quanto mais neurônios você recrutar para poder estabelecer aquela memória, melhor. Lembrando que você tem a memória mais antiga que se fixa e a memória mais recente. Então, você só quer passar numa prova, num assunto que você tem que se livrar,
você pode trabalhar nisso como memória recente. Então, uma ou outra coisinha, pode ser que você decore só para a prova, então você não tem que ter aquela preocupação profunda com, nossa, quase que não saiu, aquela preocupação profunda com o significado. Você só quer decorar alguma rapidamente. Mas se você quiser entender as coisas, você tem que recrutar áreas diferentes do seu cérebro, botar um montão de neurônio em cima daquela memória, baseado em ver, ouvir, mas principalmente dar significado àquilo que você está memorizando. A outra coisa é buscar padrões, porque chave ela pode ter de diversas formas diferentes. E algo que você pode fazer, que ajuda muito a memória também, é você ter um pouquinho de carinho pela literatura. Ler ajuda também a você ampliar a memória. E é lógico que hoje em dia a gente tem a memória auxiliar aí, né, no pendrive, do flash disk, do tablet, do celular, de um montão de coisa. Então, cabe também a gente encontrar os padrões daquilo que você realmente precisa saber de cor. Então, observa, você está fazendo medicina, fisioterapia, ou vai ser socorrista, ou vai ser enfermeiro. Então, você saber de cor quais procedimentos você tem que fazer em caso de uma emergência, isso você tem que saber de cor. Agora, por exemplo, você faz direito e precisa fazer uma petição, você não precisa saber a Constituição de cor, você tem que saber consultar. Então você tem que encontrar nos padrões que você está buscando aquilo realmente que você tem que memorizar, que vai ter significado especial, em que você não pode usar suas memórias auxiliares para poder funcionar, porque as suas respostas têm que ser rápidas e automatizadas. Legal? E, por outro lado, quando você tem que enxergar o todo para poder fazer uma compreensão, porque você não tem nada demais você fazer pesquisa, como, por exemplo, que eu falei para vocês, saber consultar legislação ao invés de decorar. Isso é um debate que eu cansei de ter, de pessoa, tem que saber a tabela periódica de cor. Não, tabela periódica você tem que saber consultar. Não faz sentido. Banco de Crédito Nacional algum falido, os 7 poloneses, Bela Magnólia casou com o senhor Barão, que eu tinha que saber isso de cor na época que eu fazia a prova. Tabela periódica é para ser consultada. Eu não vejo sentido de hoje em dia a gente ficar torturando criança para ter que saber tabuada de cor. Não tem que saber tabuada de cor, não. As pessoas se orgulham, eu sabia tabuada de cor, azar o seu. Azar o seu se você sabe a tabuada de cor. É uma coisa que dá para consultar. É lógico que se a pessoa treinar muito, que é desejável você ter programação de estudo, estudar sempre, a tabuada vai acabar sendo automatizada por você ter que utilizar aquilo diversas vezes. Mas ficar 1 vezes 9, 9, 2 vezes 9, 18, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Não tem significado. É mais importante as crianças entenderem que a multiplicação são somas sucessivas do que saber a tabuada de cor. Beleza? Esse outro processo aí eu nunca utilizei, mas como ele é muito dito em memória, o Palácio da Memória é o seguinte. Teve um incêndio, não sei, numa época não sei quando, ver como a minha memória é ótima, né? E um cara conseguiu ajudar depois a achar os corpos, porque ele estava na festa e lembrou, alguém está aqui, alguém estava ali, eu vi não sei quem, não sei aonde. Aí ele ajudou a perícia a descobrir onde estava cada corpo. Porque ele colocou na memória dele aquele palácio, ele se localizou no palácio e lembrou onde estava cada pessoa. Então, por exemplo, você tem na sua casa, você tem quarto, banheiro, cozinha. Então você tem que lembrar de batata, arroz e feijão. Então você quer assim, o arroz está na cozinha, a batata está na sala, o feijão está no corredor. Então quando você faz essa associação, como se fosse uma associação espacial, isso vai te ajudar na memória. Eu nunca utilizei esse processo, mas dizem que é muito eficiente. E eu quis citar aqui para você ver se vale a pena você pesquisar sobre esse assunto, que eu nunca utilizei. Agora, eu botei aqui, você sabia, para lembrar de uma coisa. Quando eu era moleque,
tinha uma coisa assim, a rádio relógio digital, não, digital não, é digital, meu Deus, tem nada a ver com digital, a Rádio Relógio Nacional informa de minuto a minuto a hora certa, aí fazia pi, pi, aí fazia publicidade, como é que era? Depois do sol, quem ilumina seu lar é a Galeria Silvestre. Vê como é que a gente lembra essas coisas, gente. Vê como é que é a memória. E tinha, você sabia? Uma mosca em seu tempo de vida voa o suficiente para dar 3 voltas na Terra. Eu não sei nem se isso é verdade. Mas sabe essa coisa do conhecimento enciclopédico? Você fica decorando um montão de coisa. Tipo, a montanha mais alta dos Estados Unidos é não sei qual, o ponto setentrional mais distante do Brasil é tal. Gente, legal, divertido você saber isso, saber escalação, sei lá, do Vasco de 1979. Pô, legal, maneiro. Mas serve para quê? Eu penso que memorizar tem a ver com você construir seu conhecimento. E que conhecimento envolve ler, escrever, pensar, assistir filmes. Então, meu conselho para vocês, se apoderem da memória como parte de um conhecimento construído ao longo de sua vida. Dê significado àquilo que você memoriza. É isso. Lola, tá chateando, tá aborrecida aí, eu vou ter que parar, ainda bem que chegou o fim da aula. E lembro sempre que aqui a gente vai ter aula todo santo dia. Deixa um like aí para fortalecer o trabalho do velho, faça seu comentário, seja crítica, elogio, pergunta, o que quer que você queira. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Drive no canal com um montão de recursos para te ajudar e no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.